paz do Senhor. Estamos aqui em mais um programa em defesa da fé. Que Deus possa abençoar a sua vida. No último programa, amados, explicamos o que é seita e o que é heresia. Como eu disse, a pergunta que fica uma interrogação na mente de muitos: será que eu estou frequentando uma igreja séria ou eu estou frequentando uma seita? Para nós lidarmos com esse assunto, para nós falarmos de religiões, como identificar uma seita, precisamos estar embasados na palavra de Deus. Palavra que é fiel e verdadeira. A palavra, a Bíblia, ela é a bússola, ou seja, o referencial absoluto da verdade sobre Deus, sobre o destino do homem e sobre a história da eternidade. Então, nos acompanhe, porque Deus tem grandes coisas para fazer através dessa programação na sua vida. Vamos lá. Como identificar uma seita? É uma pergunta. Eu estou frequentando uma igreja séria ou eu estou em uma seita? Como identificar uma seita? Vamos pela palavra do Senhor. Como identificar uma seita? 7 fatos sobre a Bíblia que denuncia uma seita. Quando você olha para a palavra do Senhor, eu quero convidar você para estar abrindo a Bíblia. Primeira coisa, a seita não crê na inspiração plena da Bíblia Sagrada. Vamos abrir nossas Bíblias. 2 Timóteo, o capítulo é o de número 3. 2 Timóteo, capítulo de número 3 e o versículo 16, aonde está escrito assim: toda a Escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. Então as seitas, elas não creem em toda a inspiração da Bíblia. Só pegam versículos ou capítulos fora do seu contexto, ao seu bel prazer, para lhe fazer uma interpretação errônea. Mas olhe o que a Bíblia está nos dizendo aqui, na carta de Paulo a Timóteo. Toda a Escritura, divinamente inspirada. Toda é toda. Não é só o Velho Testamento e nem só o Novo. Ou parte do Velho ou parte do Novo. É toda a Escritura. Quando uma pessoa tenta dizer que parte da Bíblia é mais importante do que outra, você pode saber que é uma seita, está ensinando a mentira. Segundo fato sobre a Bíblia que denuncia uma seita: acrescenta novas revelações à Bíblia. Abra aí Apocalipse 22, o versículo de número 18 até o 21, aonde diz assim: porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhe acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. Se alguém tirar qualquer palavra do livro desta profecia, Deus tirará sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que estão escritas nesse livro. Aquele que testifica essas coisas diz certamente: cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Ou seja, acrescenta novas revelações à palavra do Senhor. É um papel, é peculiar. As seitas fazem isso. Sempre acrescenta uma nova revelação, pondo acima da Bíblia Sagrada. E vamos estar falando de algumas seitas que fazem isso aí constantemente. Então nós devemos analisar. Então este é o segundo fato. O terceiro fato ensina que há outro evangelho. Gálatas 1
e 8, aonde já citamos. Ele diz, e Paulo dizendo: se alguém vos anunciar outro evangelho, ainda que seja um anjo do céu, que ele seja maldito, ou seja, amaldiçoado, se anunciar outro evangelho. Então você começa a descobrir que é uma seita quando começa a anunciar outro evangelho. Quarto fato sobre a Bíblia denuncia uma seita. A seita diz que defendem que a Bíblia contém erro e contradições. Abra a sua Bíblia em 2 Pedro, no capítulo 1 e o versículo 21, para nós refutarmos esse argumento que as seitas usam. 2 Pedro 1 e 21 está escrito assim: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. A Bíblia toda é inspirada. Homens, cerca de 40 autores, escreveram a palavra do Senhor, mas o autor da Bíblia é Deus, é o Espírito Santo. Então, nós não podemos aceitar esta mentira das seitas, dizendo que a Bíblia contém erro e contradições. Quinto fato que denuncia uma seita: advogam que a Bíblia precisa de respaldo religioso para ser interpretada pela tradição ou líderes. Por exemplo, vamos lá, Evangelho de Mateus, o capítulo 15, porque a seita diz que precisa de respaldo religioso para interpretar a Bíblia. Mas vamos ver o que a Bíblia diz contra este argumento. Mateus, capítulo 15 e o versículo 16. Jesus, porém, disse: até vós mesmos estáis ainda sem entender. Ou seja, não entende. Então, eles usam isso para dizer que precisa de pessoas com respaldo para interpretar. Meu querido, se você estudar a palavra de Deus, a Bíblia explica a Bíblia e o próprio Deus irá lhe ajudar a compreender. Então estude a palavra, não erre por falta de conhecimento. Sexto, ensina que a Bíblia não é a palavra de Deus. As seitas ensinam que a Bíblia não é a palavra de Deus, que ela contém a palavra de Deus. Então isto é papel da seita, falar que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas que ela contém. E eu vos afirmo que a Bíblia é a palavra de Deus. Vamos abrir em 1 Tessalonicenses, no capítulo de número 2, e o versículo é o de número 13, aonde está escrito assim: pelo que também damos, sem cessar, graças a Deus, pois havendo recebido de nós a pregação da palavra de Deus, a recebestes, não como palavra de homens, mas segundo é na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós o que creste. Então a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Sétimo fato: dizem que a Bíblia não é o prumo da verdade, mas quando olhamos para o Evangelho de João, no capítulo de número 8, olhe bem o que a Bíblia diz: assim está escrito, João 8 e o versículo de número 32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então entenda, meu amado, meu querido, você que está nos acompanhando, se liberte da seita. Por quê? Porque a palavra de Deus, quando você conhece ela, você conhecendo a verdade vai te libertar. E no próximo programa estaremos falando de algumas seitas que têm transtornado, perturbado a fé cristã. E nós estamos aqui com esta programação para estar defendendo a fé cristã verdadeira que está na palavra. E que Deus abençoe sua vida e continue levantando homens para defender o verdadeiro evangelho. Deus abençoe e até a próxima, em nome de Jesus.